Fala pessoal, beleza? Galera, vamos dar aqui continuidade ao nosso curso de lógica de programação com resolução de questões de concursos da banca FCC, beleza? Então simbora. Nesta lição, galera, vamos estudar o que são módulos. Nesta apresentação, veremos a quantidade de questões de concursos por tópico e revisaremos módulos, o seu conceito, as características fundamentais dos módulos, as vantagens do uso deles, retorno de valores, escopo de variáveis, tipos de parâmetros, tipos de passagem de parâmetros, teremos as nossas referências e, finalmente, resolveremos questões de concurso. Galera, ao total, nós resolveremos 22 questões sobre módulos. Então, vamos começar. Pessoal, o que é modularização de algoritmos? É a forma de dividir as tarefas em módulos ou subprogramas. Cada um desses módulos cuida de uma parte separada de um problema. Por exemplo, pessoal, vamos supor que nós tenhamos um cálculo matemático que se repetirá diversas vezes no nosso algoritmo. Então, seria mais prático se nós pegarmos esse cálculo e colocar apenas em um ponto, pois se nós quisermos utilizar ele, basta chamarmos, passando ou não, parâmetros para esse cara, e ele vai retornar alguma coisa, perfeito? Com isso, pessoal, vamos ganhar, por exemplo, a diminuição do tamanho do algoritmo. Ao invés de você jogar e repetir esse cálculo em vários pontos do algoritmo onde é necessário, vamos colocar apenas em um ponto. E dessa forma, pessoal, nós podemos também ganhar a questão da reusabilidade, porque nós podemos utilizar esse módulo em outro algoritmo, e também nós podemos ganhar a questão da manutenibilidade. Em um só ponto, nós vamos poder corrigir se for necessário. E isso será refletido em cada ponto onde ele é chamado. Perfeito? Ok? Pessoal, quais são as características fundamentais dos módulos? Galera, todos os módulos possuem um único ponto de entrada. Nós temos o chamador ou invocador desse módulo, que tem a sua execução suspensa durante a execução do módulo, ok? O controle de execução retorna ao chamador ou invocador quando a execução do módulo é finalizada. Quais são as vantagens do uso de módulos? Galera, a primeira delas, reduzir o tamanho do algoritmo. Eu expliquei para vocês lá no início. Havendo um código, pessoal, que ele tem uma característica comum e ele é repetido várias vezes dentro de um algoritmo, por que não pegarmos esse cara e encapsularmos dentro de um módulo? E nesses pontos onde o código for repetido, apenas vamos fazer uma chamada ao módulo. Perfeito? Com isso, nós vamos reduzir bastante o tamanho do nosso algoritmo. Também, pessoal, uma das vantagens é melhorar a legibilidade do algoritmo. Tendo os módulos bem separados do nosso corpo principal do algoritmo, nós podemos entender como é que o algoritmo é composto, ok? Prosseguindo, evitar a repetição de código. Praticamente, pessoal, é o que eu expliquei lá na primeira vantagem de redução do tamanho do algoritmo, ok? Facilitar a manutenção e a divisão de trabalho. Galera, o primeiro ponto, facilitar a manutenção. Imaginem, como expliquei para vocês anteriormente, que o nosso algoritmo ele é composto de códigos que se repetem durante todo o decorrer desse algoritmo, ok? E vamos supor que esse grupo de código esteja com problema. Então, para cada ponto onde se encontra esse conjunto de códigos, nós deveremos dar manutenção. E isso, pessoal, vai aumentar a dificuldade na manutenção desse algoritmo. Agora, se esse grupo de códigos for encapsulado em um módulo e esse módulo tiver algum tipo de problema, basta dar manutenção no módulo. E em todos os pontos onde esse módulo é chamado, será transparente. Nós não teremos problema. A manutenção ficará apenas nos pontos de módulo. Perfeito?
Na questão da divisão do trabalho, nós podemos fazer o seguinte: o programador A vai fazer o módulo X e o programador B fará o módulo Y. Com isso, nós podemos dividir o trabalho entre os programadores. Perfeito? Possibilitar a utilização de componentes prontos. A questão da reutilização. Retorno de valores. Galera, os módulos podem retornar ou não valores. E dependendo dessa característica de retornar ou não valores, os módulos podem ter nomes diferentes. Em algumas linguagens de programação, como o Pascal, os módulos que retornam valores são chamados de funções. Já os módulos que não retornam valores são chamados de procedimentos. Ok? Beleza? Em outras linguagens, como a linguagem C, por exemplo, todos os módulos são chamados de funções, independente se retornam ou não valores. Ok, pessoal? Em algumas linguagens, se o módulo retorna um valor, é uma função. Se não retorna, é procedimento. Em outras linguagens, principalmente como a linguagem C, todos os módulos retornando não valores são funções. Escopo de variáveis. Galera, nós temos as variáveis globais e as locais. As globais, pessoal, são declaradas no programa principal e podem ser manipuladas dentro do programa principal ou de qualquer módulo, porque elas são com escopo global, ok? Já as locais são declaradas em um bloco ou módulo específico e são apenas manipuladas dentro desses caras, dentro de um bloco ou módulo específico. Galera, como boa prática de programação, nós devemos evitar declarar variáveis globais com o mesmo nome das variáveis dos módulos, por questões de manutenibilidade. Perfeito? Então, temos o programa principal com a variável global A. Temos um módulo 1 com a variável local B. Galera, o B só será visto dentro do módulo 1. Já a variável global A, que foi declarada lá no programa principal, também será vista dentro do módulo 1. Temos o módulo 2 com a variável local C. C é apenas vista dentro desse escopo. Já a variável global, como acontece no módulo 1, também será vista dentro do módulo 2. Tipos de parâmetros. Temos os formais e os reais. Os formais são definidos no cabeçalho do módulo. E esses parâmetros, eles possuem escopo do módulo onde estão definidos. São iguais a variáveis locais. Por exemplo, nós temos o módulo média, com os parâmetros formais x e y do tipo real. E esse módulo média, ele retorna um valor real. E nisso, nosso módulo retorne a soma de x mais y, tudo isso divide por 2. Fim. Ok? Galera, x e y são parâmetros formais definidos no cabeçalho do módulo e possuem escopo iguais a variáveis locais dentro desse módulo. Perfeito? Já os reais, pessoal, eles representam o valor ou endereço, nós veremos isso daqui a pouquinho, das variáveis ou constantes usadas na chamada do subprograma ou do módulo, ok? São os verdadeiros valores que serão trabalhados dentro do módulo. Por exemplo, nós temos uma variável global A que vai receber a média entre 8 e 7. 8 e 7 são parâmetros reais, são os verdadeiros valores que serão trabalhados dentro do módulo média, ok? Já o x e y são os parâmetros formais que são definidos no cabeçalho do módulo. Módulo média, com os parâmetros formais x e y do tipo real. Módulo média
retorna um valor real, como expliquei para vocês no slide anterior. Parâmetros formais x e y, que são definidos no cabeçalho do módulo. Pessoal, como esquema, eu uso o FM, formais módulo, ok? Formais cabeçalho de um módulo. Algoritmo principal, início, variável global A, que vai receber o valor retornado pelo módulo média entre os parâmetros reais que realmente representam os valores que serão trabalhados pelo módulo média 8 e 7. Então, pessoal, 8 e 7 são parâmetros reais que são realmente trabalhados pelo módulo. Recha, reais e chamador, módulo chamador ou programa principal que chama o nosso módulo média. Tipos de passagem de parâmetros. Pessoal, nós temos duas formas de passagem de parâmetros: por valor ou por referência. Por valor, pessoal, o valor do parâmetro real, aqueles que são realmente trabalhados no módulo, o valor do parâmetro real é usado para inicializar o parâmetro formal correspondente. Pessoal, vamos supor, nós temos lá no nosso programa chamador a média 8 e 7. A variável global A vai receber o valor retornado pelo módulo média entre os parâmetros reais 8 e 7. 8 e 7, galera, são parâmetros reais porque eles são os valores que realmente serão trabalhados dentro do módulo média. E nós temos lá no cabeçalho de média x e y. E média retorna um valor real. X e y são parâmetros formais. Se eu tenho passagem por valor, então esse valor 8 vai inicializar o seu parâmetro formal correspondente, que é x. E 7, pessoal, vai inicializar o seu parâmetro formal y correspondente. Ou seja, nós teremos uma cópia física, copiando um valor 8 para x e 7 para y, ok? A cópia física do valor do parâmetro real é feita durante a ativação do módulo, como acontece aqui. Perfeito? Já a passagem por referência transmite o caminho de acesso ou endereço do parâmetro real para o parâmetro formal correspondente. O processo de passagem é eficiente, sem cópia e sem armazenamento duplicado. Pessoal, aqui na passagem por referência, nós não vamos passar um valor da cópia do parâmetro real. Nós vamos passar o endereço do parâmetro real para o parâmetro formal correspondente. Então, serão a mesma coisa. Se eu fizer qualquer modificação no nosso parâmetro formal correspondente, o parâmetro real será também modificado, porque nós estamos trabalhando no mesmo endereço de informação. Anteriormente, nós vimos um exemplo de passagem por valor. E aqui, pessoal, nós temos um exemplo de passagem por referência. Algoritmo ordenação crescente. Ordena é o nosso módulo com os parâmetros formais valor 1 do tipo inteiro e valor 2 do tipo inteiro. E ordena, pessoal, ele vai retornar nada, será neutro, ok? Como é que eu sei que é passagem por referência? Galera, em pseudocódigo, nós utilizamos a palavra reservada ref. Então, haverá uma cópia do endereço do parâmetro real para o parâmetro formal correspondente. Temos aqui a área de declaração de variáveis dentro do nosso módulo ordena, aux do tipo inteiro. Início. Se valor 1 for maior que valor 2, então aux recebe valor 1, valor 1 recebe valor 2 e valor 2 recebe aux. Fim do se, fim do nosso módulo. Programa principal com as variáveis v1 e v2 do tipo inteiro.
início. Escreva. Entre com dois valores a serem ordenados. Leia valores para V1 e V2. Chamamos aqui o nosso módulo ordena, passando os parâmetros reais V1 e V2. Escreva números ordenados V1 e V2. Veja que nós passamos aqui, galera, os parâmetros reais V1, que vai passar o seu endereço para o seu parâmetro formal, valor 1, e passamos V2, o parâmetro real V2, que vai passar o seu endereço para o parâmetro formal, valor 2. E lá dentro do nosso ordena, se houver a troca de informações entre valor 1 e valor 2, V1 e V2 também serão modificados. E com isso, galera, nós vamos imprimir V1 e V2 com os valores modificados, caso V1 seja maior que V2.